Olá, meus queridos, tudo bem? Voltamos mais uma vez para revisar então geografia. Quais foram os assuntos estudados durante o segundo bimestre de geografia no quinto ano? Vamos relembrar então, eu tenho certeza que você vai gostar da nossa matéria de hoje. Dentro das cidades vivas, nós vemos que as cidades elas têm algumas funções e elas então são classificadas como as funções que elas exercem ou as atividades que são desempenhadas ali, dependendo da cidade. Algumas atraem por negócio, outras atraem pela questão de turismo, e nós vimos muitos exemplos na apostila de vocês sobre cidades que têm as suas funções. Por exemplo, cidade político-administrativa, né? Lembra, Brasília é uma cidade que é totalmente política e administrativa, porque é uma cidade onde governa, onde tem os principais governos do nosso país, está concentrado em Brasília. Então, é uma cidade político-administrativa. E uma cidade religiosa? Uma cidade religiosa pode ser considerada porque ela atrai muitos turistas com a função religiosa de ir lá, né? Nós vimos então uma das cidades lá em Juazeiro do Norte, que tem a estátua do Padre Cícero. Nós também temos ali em São Paulo, que nós temos então uma catedral bem grande, né, de Aparecida do Norte. São cidades exemplo com a função que ela exerce. Mas também nós temos algumas cidades que são cidades turísticas, elas são voltadas para o turismo. Outras são cidades universitárias. Por quê? Porque ali abriga muitas instituições de ensino, muitas faculdades, né? Que vêm estudantes de outros municípios para estudarem ali, é um ponto de referência. Tem algumas cidades também que são cidades militares. Por quê? Porque ali concentra muitas academias militares, né? Muitos quartéis das Forças Armadas ali. Então, nós temos várias referências. Cidades portuárias, onde tem portos, né, escoamento de alimentos, de grãos e materiais, produtos, enfim. Então, a cidade ela é designada a partir da função que ela exerce, que ela atrai pessoas, então, para negócios, né? E isso daí acaba gerando o aumento da economia local dessas cidades. Nós precisamos saber que em cada cidade há uma hierarquia, né? Hierarquia urbana. Mas o que é uma hierarquia? Hierarquia é um nível, uma graduação, uma escala, né? De menor para maior, alguma coisa assim. Tipo uma hierarquia dentro das Forças Armadas. Tem o soldado, tem o cabo, tem o sargento, vai crescendo de posto de acordo com a função que exerce. As cidades é a mesma coisa. As cidades, ela tem, então, tem as metrópoles, ela pode ser classificada em metrópoles, capital regional, centro subregional, centro de zona e centro local. O que seria uma metrópole? Uma metrópole é uma cidade muito grande que contenha mais de 1 milhão de habitantes, daí pode ser considerada uma metrópole. Nós temos aí um bom exemplo que é São Paulo, né? Uma metrópole. Nós também temos as capitais, capital regional, né? São cidades que são capitais de estado, que têm uma influência muito grande, né? Sobre outras cidades pequenas ou médias, né? E que elas podem também influenciar outras cidades ou cidades de estados próximos onde elas estão. Nós também temos centros subregionais, que são cidades médias que exercem influência sobre outras menores ao seu redor. E nós temos então bons exemplos, né? Barra do Garça, né? Colatina, Pouso Alegre, Cajazeiras, de Paraná, enfim, é uma cidade grande. Nós temos também os centros de zona, que são cidades menores, mas que elas têm influência sobre as regionais que estão em volta, cidadezinhas pequenas ao seu redor. Nós temos exemplo de Aquidauana, Porto Nacional, Três Corações, enfim. Nós temos essas cidades, mas nós também temos como referência aqui o nosso município de Toledo. Nós não somos uma cidade tão pequena, não somos uma cidade tão grande como Cascavel, porém, nós fazemos parte do centro de zona, porque apesar de não ser uma cidade tão grande, nós temos capacidade de influenciar quem está à nossa volta, porque nós não somos uma cidade tão pequena. Aí então depois tem o centro local, que são classificadas muitas cidades, mais de 4.000 cidades brasileiras são consideradas como pequenas, isto é, tem menos de 10.000 habitantes. Opa, então essa daí
já não se encaixa com a nossa cidade, tá? Nós temos bem mais de 10 mil, nós temos aproximadamente 150 mil habitantes aqui em Toledo. A gente poderia ser considerado, então, como um centro de zona. Então, essas são as classificações da hierarquia urbana, dependendo das funções ou do tamanho ou do poder que ela exerce a partir de outras. Nós precisamos saber que as cidades, elas são comunidades planejadas, ou pelo menos elas precisam ser planejadas. Uma cidade pode ser considerada uma comunidade. Então, uma cidade pode ser considerada uma comunidade, pois nela há compartilhamento de espaço, de atividades, ideias, enfim, de todo aspecto de vida em sociedade. Por isso que nós precisamos, então, ter um planejamento, porque a nossa cidade é o lugar aonde nós vivemos e nós não podemos então morar em qualquer lugar, nós não podemos viver na rua, tem que ser um local planejado para que a nossa cidade seja a nossa casa, né? O local onde a gente vai construir a nossa casa seja um lugar que a gente tenha prazer em ficar. Alguns dos aspectos mais importantes de uma comunidade, sabe qual que é a comunidade urbana? É a moradia, pois é ali que você então estabelece seu local, seu território e você fica com a sua família, pode descansar, sai para o trabalho, mas você tem um porto seguro que é ali a sua casa. Então, um dos aspectos mais importantes de uma comunidade urbana, ou seja, de uma cidade, é a moradia, ou são as moradias que as pessoas vivem nela. A partir do momento que se estabelece ou começa então surgir uma cidade, é preciso fazer o zoneamento das cidades e um plano diretor. O governo municipal, então, tem a responsabilidade de estabelecer leis para o uso dessas terras, ou seja, de prédios existentes na cidade. Isso é feito por meio de um documento chamado plano diretor. Nesse plano diretor é que eles vão então nortear aonde vai ser construído as zonas comerciais, as zonas industriais, as zonas mistas, que pode ter comércio, pode ter indústria, né? Aonde vai ficar melhor o hospital, onde vai ficar o aterro sanitário. Então, esse plano diretor é o documento que faz, então, essa legalização, esse zoneamento, essa organização dessa cidade. Desde 2011, conforme determinação legal, vários representantes da população local, devem participar então dessa elaboração do plano diretor de um município e conta então com engenheiros, arquitetos, urbanistas, economistas, sociólogos, geógrafos, várias pessoas, porque essas pessoas vão saber fazer e também muitos desses vão também opinar, né, da sua opinião, porque também vão viver naquele local e também têm interesse nesse ambiente. Dentro de comunidades planejadas, nós vimos que as cidades, elas não ficam, não permanecem como era desde antigamente. Ao longo do tempo, elas são modificadas de aparência, elas são adequadas à moradia, às necessidades sociais, né? Então, elas precisam e sofrem mudanças ao longo do tempo para que elas sejam adaptadas à realidade e à necessidade das pessoas. Então, as necessidades surgem à medida que as pessoas vão chegando para morar e surgem essas necessidades e geralmente são necessidades sociais, sendo elas de moradia, deslocamento, estudo, lazer, trabalho, entre outras. Então, a partir disso, as paisagens das cidades assumem então nova aparência. E nós temos então a territorialidade nas cidades. O que seria isso? As cidades, os seres humanos ocupam espaço de acordo com o seu poder financeiro. Então, elas podem estar obtendo, né, as suas casas, a sua moradia a partir do que elas conseguem, a partir do poder aquisitivo que elas tenham, né? Então, algumas vão comprar o seu espaço individual para moradia, outras vão então construir empresas em que outras pessoas também sejam sócias, né? Muitas pessoas pode ser que elas morem em locais porque elas têm os seus costumes, né? Às vezes vêm de outro país e acabam então ficando ali no seu local, criando uma cultura.
Muitas pessoas, elas vivem nas ruas, algumas vivem no sítio, outras vivem nas cidades, algumas pessoas ficam marginalizadas e acabam indo para as drogas, né? Nós temos então várias pessoas, né, nessa territorialidade, nós temos pessoas então que fazem do seu espaço, sua moradia e os seus costumes. Nós também temos as terras em uma comunidade urbana. Quando um bairro é organizado em uma cidade, a área disponível pertence então a uma pessoa, ou empresa, ou até mesmo ao município. E esse espaço ele é dividido em terrenos, ou seja, em lotes, né? Então, esse espaço, quando foi dividido, ele é determinado pelo planejamento inicial, lembra do plano diretor que foi feito? Ou pela maneira como a sociedade vive, que ali se organizou. Então, dessa forma, as pessoas podem então construir seus prédios comerciais, suas residências, indústrias, e tudo isso são denominados bens imóveis, tá? Então, cada um vai adquirir a partir do que as posses que cada um tem. Com a chegada das cidades, né, pode existir alguns riscos, e nós vamos falar sobre os riscos urbanos, então. A vida nas cidades, elas traz muitos benefícios, né? Muitas facilidades de tecnologia, proximidade de serviço, atividades comerciais, né? Tudo que nós precisamos está muito próximo e temos acesso muito fácil. Rede de transporte, comunicação, interação social, né? Várias coisas culturais, nós podemos então estar interagindo mais próximo. Porém, tem muitos riscos também, de pessoas que convivem na rua, marginalizado, né? Existe o desemprego, existe o assalto, existe pessoas que estão ali para se prostituir. Então, tem todos esses riscos. Mas apesar dos riscos com as pessoas, também existem os riscos naturais, tecnológico, ambiental e social. E nós vamos ver então que tipo de risco que as pessoas então podem estar enfrentando. Um risco natural, por exemplo, quando ocorrem terremotos, chuvas, ventos. Por isso a cidade precisa ser planejada para que ela enfrente isso daí. Os riscos tecnológicos os gases, a emissão de gases das indústrias, né? Riscos ambientais, quando acumula muito excesso de lixo, aí tem mosquito, proliferação de insetos, né? E o risco social, então, é quando as moradias precárias ou em lugar inadequado, aí tem criminalidade, tem violência, né? A polícia de repente não consegue chegar até lá e acontece então os riscos na rede urbana. Para que os riscos não sejam assim tão grandes, em algumas cidades o programa de desenvolvimento são elaborados de maneira sustentável, tá? Então, o que é uma coisa sustentável? Uma coisa que se renova, que faz dela mesma. Na natureza nós temos muitos organismos sustentáveis, né? Que se renova a cada dia, né? Olha, nós temos o ar, a luz solar, temos os minerais, temos animais, né? E são coisas que são renováveis, né? Então, nós vamos ver, a partir de então, o que a ONG, que a WWF Brasil, que é uma ONG, que ela atua em vários países, e ela trabalha no desenvolvimento sustentável. Ela é capaz de suprir as necessidades, diz, né, o que é sustentável, é capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer com a capacidade de atender as necessidades das gerações que virão ainda. Então, esses são os recursos naturais que nós temos, então, na nossa natureza. Mas se a gente não cuidar, tudo vai acabar um dia. Então, nós temos um texto complementar que você pode ver, que a ONU diz algumas coisas sobre o que é cidade, assentamentos, assentamento humano, né? O que é inclusivo, seguro, resiliente, o que é sustentável. Nós vimos então que as cidades, né, são aglomerações humanas, que elas ficam ali, todas as pessoas morando em um determinado lugar. O que são os assentamentos, então? Assentamentos é praticamente onde as pessoas habitam sem nenhuma infraestrutura, é o caso das favelas. Inclusivo, o que é inclusivo? Uma coisa que inclui, né? Coloca todas as pessoas. Seguro, um lugar que dá segurança, que você consegue se sentir bem. Resiliente, que consegue, então, sobreviver a partir de coisas difíceis. E sustentável são as coisas, então, da natureza. Que
você tenha uma boa prova. Desejo muitas felicidades. Beijo da Prof.